Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a essa aula ao longo da qual falamos sobre representações gráficas, os gráficos, na verdade, né? Como que você apresenta informações, como que você apresenta dados de maneira gráfica, evidentemente. E aí nós começamos nesse momento, coloco aí em sua tela, certo? Representações gráficas, primeiro ponto importante, gráfico de hastes ou de bastões, é um tipo de gráfico, é uma primeira hipótese de você fazer gráfico, e a definição é a seguinte, ou o meu comentário aqui é o seguinte, é muito utilizado na representação gráfica de dados não agrupados em classes, o que ocorre normalmente com dados discretos, com variáveis discretas, certo? Então, esse gráfico aqui, que é o gráfico de hastes ou de bastões, ele é um gráfico que se usa geralmente quando nós não temos intervalos de classe. E como que ele é, prof? Vou te dar um exemplo aqui, para você poder conhecer ele. Pega um exemplo comigo, eu trouxe aqui uma tabela, ó, idade, quantidade de alunos, perceba lá que eu tomei o cuidado, evidentemente, de não colocar para você uma variável aqui que esteja em classes por intervalo. Coloquei aqui 12, 13, 14, 15 valores fixos, e aí você pode então usar aqui o gráfico de hastes ou de bastões. Como que você faz isso? Você coloca um sistema cartesiano, normalzinho, ó, vem aqui, coloca um sistema cartesiano, depois que você coloca o sistema cartesiano, cada categoria vai ter uma haste. Então, 12 anos vai ter uma haste, 13 anos vai ter uma haste, 14 anos vai ter uma haste, 15 anos vai ter uma haste. No eixo X, você sempre coloca a variável que você está estudando, a variável da nossa tabela, a variável da nossa pesquisa. Perceba que nesse caso a variável é idade. Por isso que eu vim aqui no eixo X e eu coloquei a idade. Beleza. Agora você vai no eixo Y e no eixo Y você coloca a frequência. É comum acontecer isso. Quando você monta um gráfico, normalmente, no eixo Y, quem aparece é a frequência mesmo, seja ela relativa ou seja ela absoluta. Agora você vai lá e começa. A idade, que é a idade 12 anos, tem frequência 16. Colocarei aqui. A idade 12 anos tem frequência 16. Aí você coloca para nós um pontinho aqui e além do pontinho você faz uma haste que vai lá de cima até aqui embaixo no 12 anos. Por isso que ele é bastão ou haste. Nós temos uma bolinha lá em cima e até chegar a essa bolinha nós fazemos uma haste. Por isso o nome do gráfico é gráfico de hastes ou de bastão. 13 anos tem frequência 15, eu coloco para você lá. 13 anos tem frequência número 15. Aí você vai lá na altura do 15 e você faz uma bolinha aqui e essa bolinha desce até o 13 anos. E aqui nós temos então a nossa haste, o nosso bastão. Chegamos então no 14 anos, o 14 anos tem frequência 10, já bem mais abaixo aqui, então frequência número 10, você vai no 10 e você faz aqui na linha do 10 uma bolinha e você então, um pouquinho para a esquerda na verdade, né? Faz a bolinha aqui e você faz a haste descendo lá no 14 anos. E aí já fechando aqui para você. E o último valor, 15 anos, aí eu coloco lá, 9 é a frequência, a idade 15 anos tem frequência 9. E aí você então faz para nós lá, outra cor é essa aqui, ó. Faz para nós um pouquinho mais para baixo e você desce a haste aqui até o número 15. Esse gráfico, que nem é tão comum assim, né? Ele é o famoso gráfico de hastes ou de bastão. Detalhe importante, a variável, seja ela qual for, fica no eixo X e no eixo Y aparece a frequência. Efetivamente, aparece a frequência para você. Então essa é a primeira possibilidade de um gráfico possível de você realizar. Beleza, Johnny? Vamos então para uma outra possibilidade.
os histogramas. O que é um histograma? Um histograma é a representação gráfica em colunas de um conjunto de dados previamente tabulado, foi feita uma tabela, e dividido em classes uniformes ou não uniformes. Na realidade, vou ser bem sincerão com você, um histograma é um gráfico em forma de colunas que você faz quando você tabulou, quando a sua tabela está por intervalo. Você foi lá, pegou as informações e separou por intervalo. A tabela de frequências usa intervalos. As classes são intervalares. Nesse caso, o gráfico apropriado é o tal do histograma. Se aprender isso aqui, faz o seguinte, cara, vem cá, ó, já faz um comigo e aí você entende o que eu tô falando. Tenho lá, idade. 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50. Primeira classe, 10 a 20. Segunda classe, 20 a 30. Terceira classe, 30 a 40. Quarta classe, 40 até 50. Quantidade de alunos, frequência absoluta, 15, 25, 5, 5, total 50. Beleza. Agora eu vou construir o histograma. Como que você faz isso? Faz um sistema cartesiano para começar a conversar. Então você vai lá e faz um sistema denominado sistema cartesiano. Caramba, né? Todo mundo conhece o sistema cartesiano. No eixo X, no eixo horizontal, sempre você coloca a variável. A variável é idade. Aí você vai lá, variável idade. Agora você começa a colocar as suas classes, porque as idades estão por intervalo. Qual é a primeira classe? De 10 a 20. Aí você vem aqui, do número 10 até o número 20. A segunda classe, do 20 ao 30. Então, do 20 até o 30. A terceira classe, 30 até o número 40. E a última classe, 40 até o número 50. Fechou? Agora nós vamos fazer a frequência. A frequência você sempre coloca no eixo Y. Você vai no eixo que é o eixo vertical, Y, e você preenche a frequência. Show, Johnny! Como que eu faço isso? Bem, a primeira classe tem frequência 15. Aí você vai lá e coloca frequência número 15. A primeira coluna vai ter uma altura que vai ser uma altura número 15. Estou fazendo aqui a primeira coluna, não gostei. A primeira coluna tem altura número 15. Fechou? Perceba que a segunda coluna, ela vai ter altura 25. Então eu colocarei mais acima aqui, ó. Altura 25. A altura é justamente a frequência. Deixa eu arrumar uma coisinha aqui só. E aí eu já continuo contigo. Então eu colocarei aqui número 15, número 25. Beleza. Agora eu continuo contigo. Do 20 até o 30, altura 25. A segunda coluna, ela é colada com a primeira. Porque a segunda coluna começa com o 20, que terminava a primeira. Então eu vou fazer justamente colada. Só que eu vou até a altura 25. Que vai ser justamente isso aqui, ó. Vem lá de cima, aí vem lá de cima também. A segunda coluna fica dessa maneira aqui. Ô, prof, e tem que ser colado aqui? Tem que ser colado, porque o final de uma é o começo da outra. O número 20 encerra a primeira classe e já começa a segunda classe. A terceira classe, ela tem a frequência número 5. Então você imagine que a terceira classe, que vai do 30 até o 40, a altura é 5. Vai ser uma altura bem pequenininha, na verdade, e ela vai do 30 até o número 40. E a última classe, do 40 até o 50, mesma coisa, tem a mesma frequência 5. Ela vem para você só até aqui. Esse gráfico é conhecido como histograma. Ele é um histograma porque ele veio de onde? Ele veio de uma tabela denominada tabela
por intervalo. As classes são intervalares. Se as classes são intervalares, o gráfico apropriado é o chamado histograma, que é um gráfico de colunas, ó a definição, aquelas coisas que a estatística gosta de fazer, né? Nome complicado para coisa simples. É um gráfico de colunas contíguas. Caramba, John. Colunas contíguas coladas uma na outra. Se for separado, tá errado. Tem que ser colunas contíguas uma na outra. Esse é um histograma bem tranquilo. Obrigatoriamente, no eixo X fica a variável, no eixo Y fica a frequência. A altura é justamente a frequência, certo? Regras importantes do histograma. E aí eu trago para você, certo? Quais são as regrinhas importantes? Primeira delas é a seguinte. Primeira delas aqui, a área de um histograma é proporcional à soma das frequências. Não entendi, prof. Quando você pega o seu histograma e você calcula as áreas. Áreas é assim, ó. Você calcula a área desse retângulo aqui. Aí você calcula a área desse retângulo aqui. Aí você calcula para nós a área desse retângulo aqui. E você calcula a área desse retângulo aqui. Quando você soma todas essas áreas, tem que ser proporcional, veja lá, tem que ser proporcional à soma das frequências. Qual que é a soma de frequências? Número 50. Quer ver uma coisa? Vamos rapidinho, quer ver? Esse primeiro retângulo aqui, ó, vamos fazer aqui rapidinho, aí você enxerga isso que é bem legal. Esse primeiro retângulo aqui, qual é o valor da área dele? Então vamos lá. Cara, basicão, né? Área de retângulo, base vezes altura. Qualquer retângulo é assim. Você pega o valor da base, multiplica pela altura e eu tenho o valor da área. Vamos ver aqui? Valor da base, ó, do 10 até o 20 é 10. Então essa base aqui vale 10. A altura desse retângulo vale 15. 10 vezes 15, 150. Beleza. Agora faz comigo o segundo retângulo. Esse retângulo aqui. Qual é o valor da área dele? O valor da área dele vai ser o seguinte. Do 20 até o 30, 10. A altura dele é 25. 10 vezes 25, 250. Agora pega para nós esse terceiro aqui. Qual é o valor da base dele? Do 30 até o 40, 10. Qual é a altura dele? 5. 10 vezes 5, 50. E esse último, mesma coisa. Se eu pego para você esse último aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa, vai ser 50. Agora some tudo. Somemos as áreas. 150 mais 250, temos como resposta 400. 400 mais 50... 450 mais 50, 500. A soma das áreas é igual a 500. A soma das áreas é 500. Qual é o valor da soma das frequências? 50. O número 500 é proporcional, esse 500 é proporcional a esse 50. Ô Johnny, proporcional é o quê? Divisível. Proporcional é aquilo que é divisível. O 500, a soma das áreas, é proporcional ao 50. É divisível pelo 50. Porque muita gente não sabe, não sei se é o teu caso, a palavra proporcional pode e deve ser trocada por divisível. Quando eu digo a soma das áreas é proporcional ao total da frequência, significa divisível pelo total da frequência, fechado? Então você que de fato é, né? O número 500, que é a soma das áreas, ele é proporcional ao número 50. Essa é a primeira regra. Aí, segunda regra, no caso de frequências relativas, se estivermos trabalhando com frequências relativas, a área total, a soma das áreas é igual a 1. Por que é igual a 1? Que é igual a 100%.
Se eu trabalho com a frequência relativa, quando você soma o valor das áreas, a soma completa vai ser igual a 1, ou caso você prefira, 100%. Capaz, claro, um negócio meio óbvio na verdade, né? Porque, de fato, quando você pega todas as áreas, quando você pega o gráfico completo, ele possui todas as informações. Ele corresponde à totalidade das informações. A totalidade das informações, quanto que vale? 100%, que é a mesma coisa que o número 1. Por isso que nós falamos isso. Quando nós queremos comparar frequências, e aí vamos lá, ler bonitinho. Quando queremos comparar frequências, o ideal é sempre por meio de histogramas de frequências relativas. E aí você veja só, né? Quando eu tenho duas pesquisas, duas distribuições, ou uma só, mesmo até uma só, e eu quero comparar frequências, o melhor é você fazer sempre com a frequência relativa. A frequência relativa, ela tem uma, digamos, uma confiabilidade maior do que a frequência absoluta. A frequência absoluta, ela engana você, não a relativa, porque a relativa já leva em consideração de que ela é em relação ao todo, não é um valor bruto que tem ali, ela já foi calculada em relação ao todo. Então é muito legal que você sempre saiba que, se eu quero entender melhor, construa o histograma com base na frequência relativa. É mais confiável para você poder comparar as frequências do que quando eu tenho um histograma construído com a frequência absoluta. Não está errado, longe disso, mas podendo escolher, construa ele com a frequência relativa, certo? Beleza, prof. Então temos aí informações relevantes sobre o nosso histograma. Muito bem, eu avanço. Polígono de frequências, aqui é tranquilo, não assusta não, tá? Aqui eu vou ler de novo a definição para você e você pode ser que assuste um pouquinho quando eu leio a definição. Mas quando eu explico, fica sossegado. Então, veja só o que eu leio para você aqui. O que é o tal do polígono de frequências? Polígono de frequência é um gráfico em linha, sendo as frequências marcadas sobre as perpendiculares ao eixo horizontal, levando em consideração os pontos médios dos intervalos de classe. Jesus, Johnny, ó, bem que você falou, você leu aí, não saiu não. Então vamos tentar aqui um exemplo que eu acho que fica mais fácil de você entender o que eu estou falando, certo? Então, olhe para esse caso aqui, ó. Eu tenho ali uma tabelinha, a tabela está por intervalo de classe. Esse polígono de frequência, ele normalmente acontece, não é proibido, não é proibido que seja, que faça diferente, mas normalmente nós falamos polígono de frequência para tabelas com intervalos, tá bem? É o normal. Mas nada impede que uma tabela comum você use também. Mas só faz mais sentido, a aplicação faz sentido quando nós temos intervalos. Vou construir ele bonitinho agora. Então eu tenho aqui uma tabela que está por intervalos. Eu vou lá e construo para você o histograma, faço ele rapidamente para você. Não fique preocupado, vai ser bem rapidinho. E aí, é o mesmo de antes, né? E aí eu sei que você fica sossegado. Vou lá, faço o histograma. Lembre que no eixo X sempre você coloca a variável, colocando aqui para você quem é a nossa variável. No eixo Y você coloca a frequência, chamarei de F aqui, frequência. E aí começo lá. A primeira classe é de 10 a 20. Colocarei aqui número 10, número 20. A segunda classe do 20 ao 30, a terceira classe do 30 ao 40 e a última classe do 40 até o 50. Fechou. Agora nós fazemos as colunas coladas, colunas contíguas. As frequências que nós temos aqui serão número 15, além do número 15, número 25, além do número 25, número 5 duas vezes. Fechou? Aí eu vou lá, faço a primeira coluna, vai até o número 15 só, porque a primeira classe, a frequência dela é 15, como você vê aqui. E aí eu faço então aqui para você até o 15. A segunda classe vai até o 25, e aí nós fazemos lá de cima até o 25. A última classe
As duas últimas classes vão até o 5, né? Então eu faço aqui até o 5 e aí eu faço agora até o número 5. Beleza. Então aqui nós fizemos quem? O histograma. Eu acabei de fazer para você o nosso histograma. Aliás, pegarei uma outra cor que eu gosto mais, preto, e aí eu vou colocar o amarelinho aqui, histograma. Prof, o que tem a ver o histograma? Na realidade, quando nós falamos de fazer o polígono de frequência, nós fazemos o histograma. Tá aqui o histograma. Show! Agora, nesse momento, nós vamos então pegar o ponto médio de cada classe. Então, presta atenção. Você vem na primeira coluna, você pega o ponto médio superior. Pegou o ponto médio superior. Vem na segunda coluna, você pega o ponto médio superior. Vem na terceira coluna, você pega o ponto médio superior. Vem na quarta coluna, você pega o ponto médio superior. E agora você liga esses pontos médios. Você literalmente liga esses pontos por segmentos de reta. Você liga esses dois pontos, aí você liga esse ponto aqui e você liga esse ponto aqui. Atenção agora, ó. Você vem aqui nesse cantinho e pega o ponto médio e liga também. Então, peguei aqui no cantinho o ponto médio. Aí você liga para mim também aqui. E você vem aqui depois, porque veja só, né? O ponto médio aqui é o seguinte. Entre o 10 e o 20 é o 15. Entre o 20 e o 30 é o 25. Entre 30 e 40, 35. 40 e 50, 55. Aliás, 45. Quem seria o próximo aqui? 55. Aí você vai lá e marca também esse ponto aqui. E aí você efetivamente vai ligar e finalizar o seu polígono aqui. O polígono de frequência, eu vou pintar em amarelinho aqui. O polígono de frequência é isso aqui, ó. É esse polígono que você está vendo em amarelo. Quando você liga os pontos médios superiores de cada classe. Aí só um detalhe importante para você ficar tranquilo. Esse ponto aqui do começo é o 5, porque esse ponto médio era o 15, esse ponto médio era o 25 e assim por diante. Esse polígono que você está vendo é denominado polígono de frequência. Polígono de frequências. É só isso, prof. É só isso. O que eu tenho que saber aí? Saber o que ele é, saber como constrói e saber quem é o polígono de frequências. Fechou? Avançamos e depois que avançamos, polígono de frequência acumulada, chamada de ogiva também, tá bem? É importante que você, tá bem, já eu repeti aqui, né? O nome é polígono de frequência acumulada, também chamado ogiva. Esse nome ogiva, meu Deus, Johnny, parece um troço muito complicado, hein? Tal de ogiva aí é complicadaço. Vamos ler a definição? Vamos ver se pela definição você entende. Quer ver? Polígono de frequência acumulada, ou ogiva, é traçado marcando-se as frequências acumuladas sobre perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas nos pontos correspondentes aos limites superiores dos intervalos de classe. De repente, lendo assim, não ficou alguma coisa tão clara. Aí eu vou lá e faço para você um exemplo. Ó, eu trouxe a tabelinha de antes, a mesma tabela de antes, idade e tal, que você está habituado com ela, mas eu coloquei frequência acumulada. Como que você acumula? Lembre comigo. Quando você vai acumulando, na primeira classe, você não tem quem acumular, é só a primeira classe. Então, a primeira frequência acumulada sempre é uma repetição da frequência absoluta. Esse 15, você repete aqui. A segunda frequência acumulada é a somatória das frequências das duas primeiras. Você pega as duas primeiras classes e soma. 15 mais 25, 40. Você pega esses dois valores, soma eles, deu 40 aqui. Beleza?
A terceira frequência acumulada é o somatório desses valores aqui, ó. Você vai lá, junta as três classes numa só. 15 mais 25, 40, 40 mais 5, 45. E a última frequência acumulada será justamente 50, porque é quando você acumula tudo. Você junta todas as classes numa só. Aí pronto, eu vou ter a frequência que é a frequência acumulada completa, que é o próprio 50. Fechou? Agora eu vou te construir a ogiva, o polígono de frequências acumuladas, também chamado ogiva. Você então coloca para mim o eixo Y e coloca o eixo que é o eixo X. Beleza. No eixo X, quem você coloca? Idade. Você já sabe que é o valor da idade. Legal. Agora, detalhe. No eixo Y, você vai colocar a frequência. Mas qual frequência que você coloca agora? Acumulada. Porque quando você fala ogiva, esse nome ogiva, ele está ligado com a frequência acumulada. Então agora, no eixo Y, frequência acumulada. Show! Você então, presta atenção, vem na primeira classe. Você não pega o ponto médio da classe. Você pega o limite superior da classe. Você pega o 20. Aí você vem aqui. O primeiro valor que você marca é o número 20. E aí você vai lá e marca a frequência acumulada, 15. Então você vem aqui, o número 20, a frequência acumulada é 15. E aí você marca um ponto para nós aqui, ó, marcou um pontinho lá. Agora você venha na segunda classe. A segunda classe de 20 a 30. Você pega para mim o limite superior. Aí você coloca lá, número 30. E agora você pega a frequência acumulada. Qual é a frequência acumulada? 40. Então você vem aqui e coloque lá 40. Aí você faça o ligamento aqui bonitinho, igual você fazia na escolinha quando era pequeno, vai fazer lá, vai fazer aqui embaixo, pronto, vai ter esse pontinho aqui para você. Agora você venha na terceira classe, 30 até 40. Você então pegue, regra, o limite superior, coloque para mim o número que é o número 40. E você então vai marcar agora a frequência acumulada, 45. Você vem aqui, 45, faz os pontilhadinhos, igual era em função na escola mais elementar que você estudou, vai lá embaixo, faz a ligação, pronto, vai dar mais ou menos aqui o pontinho. E agora você finaliza com a última classe, de 40 até 50, aí eu pego o limite superior, 50, e eu vou marcar a frequência acumulada. A frequência acumulada, 50. Aí coloco lá, frequência acumulada, 50. Vou fazer o pontilhadinho, vai dar mais ou menos aqui assim, né? Pronto, aqui assim. Fechou. Marquei o pontinho lá. Esse pontinho corresponde, como você está vendo, aos 50 e a frequência acumulada, que é os 50. E agora você liga esses pontos. Você literalmente liga esses pontos para que você consiga, então, chegar no valor. Você vai lá, liga aqui e liga aqui também. Sempre por linhas retas, por segmentos de reta, aí acabou. Para você poder finalizar, você pega esse primeiro aqui, ó, esse primeiro aqui, que vai ser o 10, e você liga até ele também. Então, esse gráfico, sempre crescente, porque não sei se você concorda comigo, acho que você concorda, a frequência acumulada, ela vai crescendo. A frequência acumulada sempre vai aumentando. Quando você fala da ogiva, obrigatoriamente é um gráfico crescente.
E aí, claro, né, cada um vai ter o seu comportamento. Detalhes importantes, né? Onde começa a ogiva? Começa justamente no primeiro valor, no limite inferior aqui. Show! E onde você depois coloca todos os outros pontos? Todos os outros pontos são os limites superiores, colocando para eles a altura com sendo a respectiva frequência acumulada. Esse é o gráfico denominado gráfico de ogiva, ou também chamado de gráfico ou polígono de frequência acumulada. O nome mais comum é ogiva, fechou? Mas caso alguém chame aí de frequência, de polígono de frequência acumulada, também você pode chamar assim, fechado? Então, nessa aula, ao longo dessa aula, falei contigo sobre representações gráficas. Foi um grande prazer. Eu fico por aqui. Valeu!